Olá pessoal, tudo bem? Preparei mais esse material para vocês, uma série de vídeos onde cada vídeo nós vamos conversar um pouquinho a respeito de uma alteração diferente que as crianças podem apresentar, certo? Esse primeiro vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a paralisia cerebral, que é uma das alterações que mais acometem as crianças hoje em dia. Então nós vamos tentar esclarecer para vocês algumas dúvidas, para você que é mãe, pai, avô, cuidador de pessoas, de crianças com paralisia cerebral, tá bom? Me sigam para mais dúvidas, novos vídeos vão ser lançados a respeito de outras alterações também, tá? Para a gente começar, vamos conversar um pouquinho a respeito do o que é a paralisia cerebral, né? Então a paralisia cerebral, ela é qualquer tipo de alteração no cérebro da criança que acontece no córtex motor. O que é esse córtex motor? É a parte do cérebro que é responsável por planejar e controlar o movimento do corpo da criança, tá? Então, qualquer alteração que tenha nesta parte do cérebro, consideramos que a criança ou a pessoa tenha uma paralisia cerebral. E a gente vai ver algumas características na parte motora da pessoa, da criança ou do adolescente e adulto, tá bom? A paralisia cerebral ela pode ser dividida de três formas diferentes. A paralisia cerebral do tipo espástica, que é onde nós temos a grande maioria dos casos, 80% mais ou menos dos casos hoje em dia de paralisia cerebral são do tipo espástica. O que acontece nesse tipo de paralisia cerebral? Ela impede o desenvolvimento normal da função motora, certo? Então, nós conseguimos ver as alterações no desenvolvimento da criança e no corpinho da criança. E esse tipo de paralisia cerebral nós conseguimos dividi-lo ainda em três partes, tá? Nós temos a hemiplegia. O que é a hemiplegia? Ou hemiparesia? É quando uma criança ela tem uma lesão no cérebro e faz com que um lado do corpo da criança apresente uma alteração. Tá? Então, normalmente essa criança vai apresentar uma hipertonia, que é quando tem um aumento da rigidez muscular. E sempre vai acometer, nesses casos de hemiparesia ou hemiplegia, o mesmo lado, o mesmo braço e a mesma perna, tá certo? Outro tipo de que acontece também é a paralisia espástica do tipo diplegia. Nesses casos, acometem os braços e as pernas, mas normalmente um predomínio maior de alterações nas pernas, nos membros inferiores. E aí a gente vai conseguir notar muito pela forma com que a criança anda. Normalmente é uma perna que fica mais fechada, uma perna que fica mais, pode até apresentar na hora de andar, o cruzamento das pernas na hora de trocar o passo. Uma criança que tem uma maior dificuldade na hora de trocar o passo pode apresentar quedas com frequência também, tá certo? Outro tipo de paralisia cerebral do tipo espástica que nós encontramos é a tetraplegia ou a tetraparesia, que essa uma divisão da paralisia cerebral, aonde já acometem com uma gravidade maior os dois braços e as duas pernas. É uma criança que já tem uma dificuldade maior para se manter nas posições. É uma criança que vai ter uma dificuldade maior, por exemplo, em ficar na posição de gato, para ficar na posição em pé. Então é uma criança que vai apresentar uma dificuldade maior, tá? Normalmente uma criança nessa classe de tetraparesia também pode ter outras alterações associadas. Às vezes uma alteração visual, uma alteração auditiva associada com esta parte motora, pelo fato de ser uma lesão no cérebro maior e mais complexa,
tá certo? Até por isso que apresenta-se de forma também mais complexa no corpo da criança ou adolescente que apresente esse tipo de classificação, tá bom? E como que a gente sabe o que está acontecendo e a causa? A causa não tem muito assim como a gente ter um direcionamento. Ela pode acontecer por várias formas diferentes. Esse é um tema que nós vamos abordar no próximo vídeo, tá? As possíveis causas. Essas causas elas podem acontecer durante a gestação, pré-natal, no próprio desenvolvimento do bebê durante a gestação, ou por alterações maternas, ou por hábitos maternos, ou até mesmo traumas que a mãe possa ter durante a gestação, isso vai ter alteração no bebê. Também é muito... acontece com um número um pouco elevado de alterações no parto, tá? Que também pode acarretar com que a criança tenha, às vezes, uma falta de oxigenação na hora do parto, e isso vai interferir no desenvolvimento neurológico dela, tá bom? E também a gente tem alterações que podem ser ocasionadas no pós-parto, no desenvolvimento da criança já depois do nascimento. Ocorrem lesões cerebrais por trauma, por AVC, né, acidente vascular encefálico. Então, normalmente isso pode levar com que tenha lesões nessa área do córtex motor, na área do cérebro responsável pelo planejamento e desenvolvimento da função motora. E isso faz com que a criança desenvolva uma paralisia cerebral ali e possa apresentar esses 3 tipos de paralisia cerebral espástica. Mais vídeos vão acontecer e nos próximos vídeos novas alterações nós vamos conversar. Me sigam para mais orientações. Tchau, tchau!